Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à palestra O Uso de Storytelling em Treinamentos Corporativos, do 5º CONAD, Conferência Nacional de Desenho Instrucional de 2021. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à comissão organizadora do evento pela oportunidade de apresentar esse trabalho a vocês agora. Meu nome é Leonardo Villagra, eu faço parte da equipe docente, do corpo docente da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e eu trabalho com disciplinas de linguagens, comunicação e educação, né, a nível de graduação nessa instituição. Esse aqui é meu e-mail pessoal, minhas redes sociais e também o link do meu Lattes. Então, caso queira descobrir mais sobre a minha formação, sobre os trabalhos que eu desenvolvo, essas são as principais formas de descobrir mais sobre mim e também de entrar em contato comigo, ok? Então vamos lá. A palestra que eu desenvolvi aqui, ela vai ter 3 partes, tudo bem? A primeira vai ser o treinamento no contexto empresarial, seguido de Era uma vez o Storytelling e, por fim, para finalizar, a aplicação de Storytelling em treinamentos corporativos. Sabendo disso, então vamos começar. Vamos lá. A parte 1 diz respeito ao treinamento no contexto empresarial. Pois bem, em primeiro lugar é o seguinte, toda empresa, qualquer que seja ela, uma microempresa até uma multinacional, ela está aqui, neste lugar aqui, ou seja, na Terra. Nesse contexto aqui, quando eu falo que ela está na Terra, eu digo que toda empresa, qualquer empresa, ela está inserida em algum contexto. E esse contexto, ele sofre influências de elementos externos à empresa, ou seja, a fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, tecnológicos, enfim. Pois bem, qual é esse contexto que as empresas estão passando atualmente em 2021? Eu costumo falar que a realidade que nos cerca hoje, ela está baseada em 3 pilares, nos 3 ins que eu falo. Que a realidade ela é instável, instantânea e interconectada. Como assim? Nós temos uma realidade instável na qual mudanças ocorrem constantemente e nada é fixo. Além disso, é uma realidade instantânea, ou seja, as ações elas ocorrem de uma maneira rápida em menor espaço de tempo. E por sua vez, nós temos uma realidade interconectada. Por conta de todo o avanço tecnológico que nós temos, as distâncias entre as empresas, mas também entre os países, as pessoas, ela diminuiu. E no contexto corporativo, aumentou principalmente a competitividade entre elas. Em todo esse cenário de incerteza que nós temos, nós podemos tirar uma lição disso, de que a evolução contínua das empresas é extremamente necessária, ou seja, elas precisam evoluir ao longo do tempo. E uma das etapas para que isso ocorra é através do treinamento, principalmente dos seus colaboradores. Pois bem, mas qual é o conceito que a gente traz aqui de treinamento? Basicamente, é o que Milkovich e Bourdieu conceituam que o treinamento é um processo estruturado com o intuito de promover o alcance de habilidades, regras e atitudes, resultando numa melhor adequação entre as características dos colaboradores e as exigências diante de uma função. E aí os mesmos autores indicam uma série de qualidades e benefícios que o treinamento traz para a empresa, como a melhora da produtividade, a otimização de recursos, potencialização do lucro, potencializa o lucro, estimula o desenvolvimento do colaborador, diminui o turnover da empresa e personaliza o serviço, o produto, etc. Partindo disso, nós temos agora a segunda parte, que era uma vez o storytelling. Pois bem, esse conceito de storytelling é formado por 2 palavras em inglês, que é story, que é história, e telling, que é contando, mas principalmente com a ideia de narrar. O conceito de storytelling parece novo, mas ele já vem de um hábito antigo da humanidade, que é narrar. Porém, quando a gente aplica no contexto empresarial, nós temos um contexto, uma situação específica, que conforme Palácio de Terenzo, storytelling é a capacidade de narrar histórias de modo relevante para um determinado fim empresarial. Ou seja, é uma ferramenta para se alcançar uma determinada finalidade.
E os próprios autores indicam essas finalidades aqui, que é o engajamento do público, a influência do comportamento de consumo, a agregação de valor a um determinado produto, serviço e também a apresentação de um conhecimento. Inclusive, é esse ponto que a gente queria explorar mais, que para Kogo, storytelling é uma produção de narrativa baseada em experiências vividas ou narradas que possibilita a produção de um conhecimento específico. Ou seja, o storytelling também pode ser empregado nos treinamentos corporativos. É isso, inclusive, que a gente vai explorar agora, tá bem? Principalmente na terceira e última parte. E a aplicação de storytelling em treinamentos corporativos. Pois bem, a terceira parte eu acabei subdividindo em outras três, que eu vou apresentar aqui dois conceitos de elementos narrativos, uma estrutura de roteiro, e a aplicação desses conceitos é um treinamento hipotético. Inicialmente, quando você for desenvolver o seu storytelling, você tem que ter em mente o seguinte, que toda narrativa, seja ela qual for, existem esses 5 elementos aqui. O narrador, aquele que narra, que conta a história, o tempo, ou seja, a história está inserida num contexto temporal, e por sua vez também o espaço, que ela é o contexto espacial do local, enfim. Essa história ela tem que ter personagens, tem que ter pessoas, entidades ali que vão desempenhar ações, e ela tem que ter um enredo, ou seja, a temática da história. Além disso, é importante que você crie um roteiro. O roteiro ele vai ser fundamental porque a partir dele é que a narrativa que será contada ela vai se estruturar e ela vai dar andamento. Nós podemos ter ótimas histórias, ótimas ideias para as histórias, porém, se elas não estiverem organizadas e se elas não tiverem uma progressão adequada, essa história ela não vai acabar encantando as pessoas e, por sua vez, não vai ter o objetivo esperado. Para isso, nós vamos utilizar uma obra desse simpático senhor aqui chamado Seinfeld, que é um roteirista e escritor estadunidense. Inclusive, ele está vivo até hoje. Toda a produção dele como roteirista não só foi muito importante, como ele criou essa obra aqui, o Manual do Roteiro, na qual ele propõe um modelo de estruturação de roteiro que para ele é o ideal para qualquer história, tudo bem? Inclusive, ele chamou de paradigma da narrativa, que a gente vai chamar aqui o paradigma de Seinfeld. Basicamente, esse paradigma ele é composto por 3 partes, o ato 1, o ato 2, o ato 3 e também entre eles os chamados pontos de virada, tudo bem? Para a gente ter uma noção melhor do que como é essa estrutura, a gente vai utilizar aqui a obra O Rei Leão. Inclusive, essa obra é baseada nessa estrutura de roteiro de Field. Pois bem, no ato 1, nós temos aí na primeira parte que inicia o roteiro, a história, nós temos o que a gente chama de contextualização, ou seja, é onde é a apresentação da história. Fazendo um paralelo com o Rei Leão, o ato 1 começa com a apresentação da savana africana. É lá onde a gente vai ver onde a história ocorre e também alguns elementos temporais dela. Logo depois nós temos a apresentação dos personagens, principalmente do protagonista, enfim, e também dos coadjuvantes e, por sua vez, do antagonista. No Rei Leão, nós temos aí a apresentação de Simba, Mufasa, Scar, Sarabi, as leoas, as hienas e os demais animais. Pois bem, logo depois nós temos a questão da premissa dramática. O que seria isso? Seria o pontapé inicial que vai vai começar a história. E, sobretudo, ela vai dar início às ações das personagens, principalmente o protagonista. No Rei Leão, a premissa dramática dele vai ser a inveja de Scar. Por quê? Se não tivesse a inveja de Scar, ele não recorreria ao conluio, à conspiração junto com as hienas, para tomar o trono de Mufasa. E aí a história, inclusive, não ocorreria a história do Rei Leão. Inclusive, a partir dessa premissa dramática que é a inveja de Scar, é que nos leva à situação dramática.
Ou seja, é toda uma circunstância de fatos que vai culminar para o desenvolvimento da história. No Rei Leão, nós temos aqui o conluio de Scar com as hienas, e, por sua vez, ocorre a ameaça da quebra de tradição da herança de pai para filho. Para quem não se lembra, Mufasa, que é o pai de Simba, ele quer transferir, depois que ele morrer, o trono para Simba. Porém, Scar, como ele é invejoso, ele quer tomar o trono, ele faz uma conspiração junto com as hienas para tomar esse trono. E logo depois nós temos o chamado ponto de virada 1, que é um fato crucial que não só ele vai ser uma ponte entre o ato 1 e o ato 2, como também ele vai propor um desafio para o protagonista. No caso do Rei Leão, nós temos principalmente o ponto de virada, nós temos a morte de Mufasa e, por sua vez, a fuga de Simba. Isso aí representaria o ponto de virada 1. Já no ponto de virada 2, nós temos a confrontação, ou seja, o desenvolvimento da situação dramática e também o ponto de virada 2. Quando a gente pensa em confrontação, a gente pensa numa série de desafios que são impostos ao protagonista, principalmente iniciados lá no ato 2. Além disso, nós temos essa situação dramática, que geralmente é uma série de desafios impostos gradativamente ao personagem, que ele vai se comportando diante de cada desafio e, por sua vez, a história vai desenvolvendo, até o ponto de virada 2, que é um outro acontecimento importante que instiga o protagonista a decidir sobre solucionar definitivamente o problema iniciado. No Rei Leão, a confrontação basicamente é a superação de Simba. Depois que ele foge de Scar, da armadilha que ele fez e culminou com a morte do pai dele, nós temos a acolhida de Simba por Timão e Pumba. E a partir daí dá início ao crescimento dele até a entrada na vida adulta, quando ele, inclusive, ele vai encontrar a Nala, que futuramente vai ser a esposa dele. E, por sua vez, leva-se ao ponto de virada 2, que é a aparição do fantasma de Mufasa, que instiga Simba a recuperar o trono e lutar contra o algoz de seu pai, que seria o Scar. E aí nos leva ao ato 3. O ato 3, basicamente, é a resolução, é a finalização do problema imposto ao personagem, que foi iniciado lá no ato 1 e foi desenvolvido no ato 2. Inclusive, nesse ato 3 é onde nós temos o clímax, que é o ponto alto de tensão dessa história, que com a resolução dele vai vir o desfecho, que vai ser o encerramento dela. Pois bem, no Rei Leão, se a gente fizer esse paralelo, a resolução que vai ser no ato 3 gira em torno principalmente da retomada do trono, ou seja, quando Simba junta todos seus aliados e vai lutar contra Scar e suas hienas para retomar o trono. E aí, inclusive, em toda essa batalha, nós temos o clímax, que é a luta final de Simba com Scar, e que leva principalmente à morte do tio de Simba e, por sua vez, à restauração do reino por Simba e, por sua vez, encerrando essa grande obra, O Rei Leão. Agora que a gente teve uma noção básica sobre a estrutura de roteiro de Field, a gente vai ver a aplicação dele, principalmente através do storytelling, a partir de um treinamento corporativo. Aqui eu fiz alguns passos que você pode aplicar para adaptar o storytelling, o roteiro de storytelling, principalmente no treinamento que você escolher, tudo bem? Então o primeiro passo é o seguinte, é ter esse treinamento pronto. Quando você definiu o objetivo e todas as etapas que você escolheu, que a sua equipe definiu, enfim, visando a desenvolver alguma habilidade, alguma competência dos seus colaboradores, você já terminou o passo 1, que leva já ao passo 2, que é escolher uma mídia a partir da qual o treinamento será exibido. Você pode escolher aí várias, ou então até fazer uma combinação delas. Pode utilizar uma gravação, slides, ou então só uma exposição oral, então fica a teu critério.
Logo depois nós temos o passo 3, que é elaborar um roteiro tendo como base o treinamento. Ou seja, você vai elaborar um roteiro que vai fundamentar o storytelling, que por sua vez é onde a história vai ocorrer, só que esse roteiro ele vai estar baseado no treinamento. E por sua vez, depois que elaborar esse roteiro, você vai montar a apresentação do treinamento tendo como referência o roteiro elaborado. Inclusive, a gente vai mostrar agora um exemplo que vocês podem utilizar de um modelo para aplicar nos treinamentos de vocês. Pois bem, o contexto que a gente vai utilizar aqui vai ser o contexto empresarial, e no caso, a habilidade que vai ser treinada, aperfeiçoada, vai ser a criação e compartilhamento da ferramenta apresentação do Google. É claro que aqui a gente vai utilizar um exemplo mais simples, porém ele vai servir de base para os diferentes objetivos que você tiver quando você ou sua equipe estiver treinando uma outra pessoa, uma outra equipe, enfim. Pois bem, vamos ao exemplo então. Eu vou apresentar um modelo, uma adaptação do modelo e, por sua vez, a aplicação dele. Então, vamos começar aí com o ato 1. É importante, na estruturação do seu roteiro, que você vai aplicar o storytelling no seu treinamento, que você contextualize o ambiente do treinamento. Ou seja, no início deve-se estabelecer que a história será contada, ela seja ambientada no universo do treinamento, sobretudo associada ao cargo e à habilidade técnica que será aprimorada. Ou seja, deve ser definido qual empresa, quando isso ocorre, qual setor, enfim. Além disso, deve-se criar o protagonista e os coadjuvantes. No caso aqui, quem é essa pessoa? No caso aqui, pode ser mais de um protagonista, enfim, vocês podem adaptar sem problemas. Então, nessa parte, você tem que definir quem que é o protagonista, quais as outras pessoas que vão atuar com esse protagonista, quais são as características e, principalmente, qual é a função que ela ocupa. Logo depois, estabeleça a premissa e a situação dramática, e aí o protagonista deve ser colocado diante de um desafio associado ao treinamento em questão. É muito importante estabelecer isso porque é aqui onde vai ocorrer a identificação inicial, de forma que não só introduza o treinamento, como também vai haver uma ligação do storytelling aqui com o treinamento, de modo que quem está sendo treinado tem um engajamento maior e também ele vai se lembrar muito mais através dessa ferramenta ligada ao treinamento. Depois disso, formule o ponto de virada 1, ou seja, você vai escolher alguma situação, problema, proposta ao protagonista, que será resolvida a partir do treinamento interativo com o público. E ele vai ser a interface do ato 1 com o ato 2. É muito importante essa situação, problema inicial, que ela também vai dar início, logo depois no ato 2, ao treinamento. E vai dar coesão a essa sua apresentação. Vamos aqui um exemplo. Esta é Flávia, secretária de um polo EAD de uma universidade privada. Ela tem ensino médio completo, está fazendo um curso de gestão de RH e ela, dentre as funções que ela tem, é de atendimento ao público, mas também dá início e encaminhamento às matrículas desse polo EAD dessa universidade privada. E um dia, depois do período de matrículas, o Marcos, o diretor de ensino do campus da sede da universidade, ligou para a Flávia e solicitou o seguinte para ela. Ela tem que fazer slides com gráficos contendo informações das matrículas do polo em que ela trabalha, transformar isso em um arquivo de apresentação do Google e, por fim, compartilhar esse arquivo com as secretárias de outros polos da instituição para que elas possam editá-lo de modo compartilhado. Assim, diante dessa demanda, como Flávia deve proceder? É aqui que nós temos o encerramento do ato 1, que nos leva ao ato 2. O ato 2 vai ser a confrontação da situação-problema, ou seja, como que você vai resolver essa situação-problema. Lembre-se que ela está muito ligada ao cargo e à função que será desenvolvida através do treinamento. Inclusive, é onde vai ser o desenvolvimento da situação dramática. O ato 2 ele vai iniciar o treinamento em si. E é importante relacionar essas etapas do treinamento às ações que o protagonista deve fazer para resolver a situação-problema.
até o ponto de virada 2, que vai ser o último desafio, ou então o desafio mais complexo dessa etapa do treinamento, principalmente associado à situação problema inicial. Inclusive, vai ser o elo entre o ato 2 e o ato 3. Observe o exemplo que nós trouxemos aí. Para atender a demanda de Marcos, primeiro, Flávia acessou o Google Drive por meio da sua conta. Ela foi lá no navegador e clicou, digitou Google Drive e acessou a pasta dela. Logo depois, Flávia clicou na opção Novo, nessa opção aqui, clicou e depois clicou no item Apresentação Google. E a partir daí criou esse arquivo dela da apresentação do Google e inseriu todos os dados através de gráficos das matrículas do polo dela. Só que não para por aí. Flávia ainda precisa compartilhar o arquivo criado para suas colegas de trabalho e também para o Marcos. E aí, nesse caso, ela vai ter que fazer uma situação específica. E aí, encerrado o ato 2, a gente vai para o último ato, que é o ato 3, que aqui vai ser a resolução da situação problema, vai ser a finalização do treinamento. Depois do ponto de virada 2, é que a gente vai encaminhar para o fim desse treinamento. Inclusive, aqui o clímax vai girar em torno da superação do último desafio ou da etapa mais complexa do treinamento até encaminhar para o desfecho, onde nós temos aqui a superação da situação problema, em que há uma breve retomada do que foi ensinado, e além disso, é importante mostrar para quem está sendo treinado o resultado da ação do treinamento com base no contexto formulado anteriormente, ressaltando todos os benefícios que isso proporciona. Vamos ver o exemplo aqui. Para compartilhar a apresentação, Flávia clicou na opção Compartilhar e adicionou os e-mails de cada colega, habilitando-os para edição. A partir dessa opção aqui, ou seja, ela tem que clicar aqui para fazer adicionar os colegas e também habilitá-los para edição. Pronto, dessa forma, Flávia conseguiu criar o arquivo, montar a sua apresentação e compartilhá-la para seus colegas e para Marcos, o diretor de ensino da universidade. É importante ressaltar que o que Flávia fez é muito importante, uma vez que a criação e o compartilhamento do arquivo de apresentação do Google é relevante, uma vez que ele proporciona a integração dos colaboradores que não estão presentes fisicamente no setor, economiza tempo e recursos da empresa, possibilita a edição do documento e principalmente incentiva o trabalho em equipe, que é muito importante atualmente. Por fim, nós apresentamos um modelo de estruturação do storytelling, bem como os elementos narrativos, e nós fizemos uma adaptação dele de maneira que seja aplicável principalmente nos treinos corporativos. Dessa forma, não só há um engajamento maior de quem está sendo treinado, como também uma outra ferramenta que pode ser utilizada para consolidar aquilo que está sendo treinado junto com os colaboradores. Então, essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigado pela atenção e até o próximo evento.